Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Olha só, agora a gente vai estudar crimes e ilícitos que acontecem no mercado de capitais, no mercado de valores imobiliários e que podem prejudicar a confiança que os investidores têm em relação a esse mercado. Os crimes e os ilícitos contra o mercado de capitais, eles abrangem uma diversidade de condutas fraudulentas, manipuladoras e antiéticas. Elas prejudicam essa confiança dos investidores, mas também podem comprometer a eficiência do mercado, além de causar prejuízos financeiros significativos. Quais são exemplos, então, desses crimes ilícitos? A gente tem a manipulação de mercado de preços, o insider trading, que é o uso de informações privilegiadas, fraudes contábeis, emissão e negociação irregular de valores imobiliários e o uso de informação falsa. A gente vai estudar em detalhes cada um desses crimes aqui. O detalhe, tá, é que a gente tem a abordagem quando a gente fala desses crimes que acontecem no mercado de valores imobiliários, a gente tem uma abordagem que ela é do tipo tipologia aberta. O que significa isso? É a ideia de que as normas e regulamentações devem ser flexíveis o suficiente para abranger novas práticas e comportamentos que possam surgir. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que no âmbito do mercado de capitais, as normas elas seguem essa ideia flexível, porque entendem que ao decorrer do tempo, as práticas manipuladoras, os crimes, os ilícitos, eles se renovam. E se a gente estabelecer algo que seja muito fechado hoje, pode ser que daqui a pouco como se renovou essas práticas fraudulentas, pode ser que o que esteja acontecendo no futuro não esteja encaixado com o que foi definido nesse momento. Então, por isso que a gente usa a tipologia aberta, para que o que a gente descreva como conduta ilícita ainda consiga abranger, eventualmente, práticas que vão acontecer no futuro e que ainda não existem hoje. Isso que significa, então, uma tipologia aberta, é a gente não restringir de maneira que não seja possível contemplar novas condutas que possam surgir no futuro, porque infelizmente é o que acontece, tá? O mercado financeiro ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. E bem como os instrumentos e as operações financeiras elas se desenvolvem, infelizmente também o crime e essas condutas ilícitas elas também se desenvolvem. Bom, vamos falar então sobre a manipulação de mercado de preço. Essa manipulação, elas consistem em práticas ilegais que têm como objetivo influenciar artificialmente a oferta, a demanda ou o preço de um valor mobiliário. Tá? Então a gente tem, por exemplo, uma ação que ela está custando hoje R$ 5. Tá? E vamos supor que uma pessoa aí, um criminoso, né, que vai daqui a pouco usar de alguma dessas artimanhas que a gente já vai ver, ele tem aí, não sei, 1 milhão dessas ações aqui. Para ele, seria interessante, se ele quisesse vender essas ações, se o preço fosse maior. E ele vai atuar no sentido ilícito aqui, quando ele tentar manipular o preço dessas ações para que essas ações subam, beneficiando o que ele precisa, né, para vender e ter o lucro financeiro. É um exemplo aqui que eu coloquei. Quando eu falo de manipulação de mercado, de preço, a ideia é essa, tá? É manipular o preço de um determinado ativo financeiro. Como é que isso acontece? Através do spoofing, que envolve a colocação de uma grande ordem de compra ou venda com a intenção de influenciar o mercado. No entanto, antes que a ordem seja executada, o participante que colocou cancela essa ordem. Isso cria uma falsa impressão de atividade e demanda, enganando outros investidores e levando-os a tomar decisões com base em informações enganosas. Então, olha só, o cara vem aqui, ele coloca uma ordem de compra para essas ações, uma ordem volumosa que seja o suficiente para fazer com que pessoas entendam que essa ação ela está sendo muito desejada.
né? Daí ele vai lá e cancela essa ordem. Só que isso já criou aquele efeito manada. As pessoas vão querer comprar essas ações, mais pessoas querendo comprar essas ações, o preço vai subir e ele vai conseguir então vender com lucro. É uma prática ilícita, é criminosa, não pode acontecer. Layering, que está aqui embaixo, envolve a colocação de múltiplas ordens de compra ou venda com o objetivo de criar uma ilusão de atividade e demanda no mercado. Aqui eu falei de uma, né? Mas também posso colocar, eu não, né? O criminoso também pode colocar múltiplas ordens de compra no sentido também de influenciar no preço aqui. Manipulação de benchmark envolve a manipulação dos índices de referência ou benchmarks utilizados para a precificação de produtos financeiros, tá? Então aqui, quando eu falo de índice de referência, eu posso estar falando, por exemplo, do Ibovespa. Eu posso ter um fundo de investimento que ele tem como índice de referência o Ibovespa. E quando a pessoa, então, ela manipula esse índice de referência de modo a manipular o preço do que ela está objetivando ter algum tipo de lucro financeiro, isso é o que é caracterizado, então, como manipulação de benchmark. Índice de referência, tá? Barra benchmark, é a mesma coisa. Bom, a gente ainda tem a utilização indevida de informações privilegiadas. Consiste na utilização de informações relevantes e não divulgadas publicamente, obtidas por pessoas que possuem acesso privilegiado a essas informações para obter vantagens no mercado de valores imobiliários. Então é isso. A pessoa ela trabalha numa empresa, lá ela tem as informações sobre a atuação dessa empresa e com isso, com informações que ainda não foram divulgadas publicamente, ela daqui a pouco vende essas informações para obter algum tipo de lucro, né? Tentando influenciar o comportamento do mercado. Então, exemplos que a gente tem aqui, tá? O insider trading é a utilização indevida de informação privilegiada que está ligado a duas situações. Realizar negociações de posse de informação material que não é pública, né? Então, a pessoa ela sabe que a empresa ela vai daqui a pouco fazer a fusão com uma outra empresa. Eu tenho aqui, por exemplo, a empresa A e a empresa B. E essas duas empresas aqui, elas vão se fundir e vão virar uma empresa C. Apenas um exemplo, tá? E por conta de existir essa possibilidade, isso faz com que as ações negociadas aqui, elas subam de valor. Só que essa informação, ela ainda não é pública, não é de conhecimento público. E a pessoa, por saber que isso vai acontecer, ela vai lá e começa a comprar um monte de ações agora, porque ela sabe que o mercado vai reagir depois, no sentido de comprar ações dessa empresa e o preço vai valorizar, e ele sai comprando ações agora, esperando depois que essa negociação efetivamente aconteça, para que ele então venda essas ações com lucro. É um exemplo aí de insider trading porque ele tem essas informações privilegiadas antes que elas aconteçam. E pensando no mercado justo e equitativo, não é justo que essa pessoa ela tenha essas informações. Tá? Então, isso daqui é uma das duas situações do insider trading. Outra situação é revelar informação a terceiros. Daí é aquele caso do funcionário, né? O funcionário que ele tem acesso a essa informação e ele vende para uma outra pessoa para que essa outra pessoa tenha conhecimento e aí se antecipe à movimentação do mercado. Isso é o tipping, tá? Tem ainda o insider trading primário, que envolve geralmente indivíduos que são, destaca aí, indivíduos internos à empresa, como diretores, executivos e funcionários, acionistas controladores, que têm acesso a privilegiado informações internas da empresa. Então são aquelas pessoas que estão ali dentro da empresa. E eu tenho o insider trade secundário, que ocorre quando as informações são repassadas a terceiros que, por sua vez, negociam os valores imobiliários com base nessa informação. Aí saiu já do âmbito aqui da empresa e foi para fora dela. Aí é o insider trading secundário. Repasse de informação privilegiada. Refere-se à prática de divulgar ou transmitir informações relevantes não divulgadas publicamente a terceiros, sem autorização, com o objetivo de permitir que esses terceiros obtenham uma vantagem indevida no mercado de capitais. Tá? Então, é um desdobramento dessa prática aqui de revelar informações a terceiros, o tipping. Tá? Bom, como é que isso pode acontecer? Através de compartilhamento verbal, comunicação escrita, mensagens instantâneas, telefonemas ou ainda qualquer outro meio de transmissão de informações. Repassou uma informação privilegiada, também é um crime, tá? E se obter o lucro, aí a gente está falando também aí do insider trading, é um desdobramento aqui.
Eu ainda tenho o front running, que é o ato do profissional colocar a sua ordem na frente do cliente e executar uma ordem menor, antecipando-se ao movimento de uma ordem de volume mais expressivo. Renan, não entendi. Olha só, eu tenho um cliente que ordena uma grande compra de ações, né? Ele ordenou que se fosse comprado 5 milhões em ação de uma empresa, numa ação de uma empresa. Aí o corretor, que ele recebe essa ordem do cliente, ele vai lá e executa uma ordem dele de compra, porque ele sabe que essa ordem grande vai influenciar no preço da ação, né? Uma ordem grande vai fazer com que o preço suba. Então, antes que esse preço suba, ele vai lá e ele coloca a sua ordem na frente da do cliente. Front running, ele correu na frente do cliente. O corretor ele executa a ordem do cliente depois de ter colocado a sua, as ações sobem e o corretor vende as suas ações, porque as ações subiram e ele teve vantagem financeira. Muito esperto ele, mas crime, tá? Não pode fazer. O front running, ele consiste aí de uma prática que é manipuladora também, no sentido de ser um ilícito aqui do mercado de valores imobiliários. O exercício irregular de cargo, profissão ou atividade ou ainda função. Essa infração ocorre quando uma pessoa ela atua no mercado de capitais sem cumprir os requisitos legais ou regulatórios necessários para exercer determinado cargo, profissão, atividade ou função relacionada a esse mercado. Aqui é mais tranquilo. A pessoa está ocupando uma profissão, por exemplo, que ela não poderia ocupar. Então, ela está ocupando de maneira irregular. Alguém atua como consultor financeiro sem estar registrado na CVM. Estaria aqui cometendo, então, o exercício irregular de função regulada. É um exemplo de mais um crime, de mais um ilícito que acontece no mercado de valores imobiliários, tá? Então, só para a gente voltar aqui, manipulação de mercado e de preços é aquela ideia onde a gente tem as pessoas que são criminosas que vão tentar influenciar artificialmente ou a oferta ou a demanda de um determinado ativo financeiro para obter algum tipo de vantagem com isso. Eu ainda tenho, né, a utilização indevida de informações privilegiadas, que é quando a pessoa ela tem a posse de informações que não foram publicadas e ela também objetiva algum tipo de vantagem financeira com isso, indevida. Repasse de informação privilegiada, que é essa ideia de desdobramento aqui do tipping, que é quando a pessoa ela então compartilha informações e repassa isso a terceiros por meio de compartilhamento verbal, comunicação escrita. E eu ainda tenho, né, essas outras duas aqui. O front running, que talvez seja um pouquinho mais difícil no conceito, mas depois que a gente entende ele é bem lógico, é aquele corretor que ele recebe uma ordem de um cliente e antes de executar a ordem do cliente, ele vai lá e executa a sua para obter o lucro. E o exercício irregular, mais tranquilo, né? A pessoa ela não poderia estar exercendo determinada função, cargo, profissão, e ela está exercendo de maneira irregular, certo? Então, é isso que a gente precisa saber.